Oi, crianças, vamos iniciar nossa aula de ciência, é uma revisão, tá bom? Ó, nós estudamos o ciclo da Lua, vocês sabem que a Lua é o único satélite natural da Terra, ela não possui luz, né? Ela não possui luz própria, a claridade que vemos, ela recebe nessa superfície, é o reflexo da luz do Sol, né, que incide nela. A Lua ela gira ao redor da Terra e demora aproximadamente 27 dias para dar uma volta completa ao redor desse planeta, da Terra. Esse período de tempo é chamado ciclo lunar. Durante esse ciclo da superfície da Terra, nós podemos observar que a Lua aparentemente com diferentes formatos e tamanho. Formato esse satélite natural não se altera, tá? Ele não muda, é mais em relação ao reflexo da luz. O que observamos da superfície da Terra são diferentes porções de fase iluminada da Lua ao longo do seu ciclo. Como ela passa 27 dias para contornar a Terra, aí ela vai recebendo a luz do Sol de cada volta que ela dá. Existem 4 momentos, 4 fases de Lua que recebem esses nomes específicos. Nós temos a Lua Nova, quarto crescente, a lua cheia e o quarto minguante, tá? São esses 4 nomes que fazem parte do ciclo da lua, certo? Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Nós estudamos calendário. O calendário, como você estudou, né, até o momento, nós podemos observar os astros no universo, como o Sol e a Lua, né, são nossos astros do universo. E o conhecimento desse movimento da Terra realiza a possibilidade que o ser humano medisse e contasse o tempo. Então foi daí que eles começaram a contar o tempo através dos 2 astros, da Lua e do Sol. O ser humano ele reconheceu que o período do dia, o período da noite, as estações do ano e o ciclo da Lua, eles se repetiam em períodos, tempos regulares, o que permitiu contar o tempo em dia, os meses e ano. Tá? Esses primeiros habitantes, eles começaram a observar. Então, eles observavam, não tinha celular, não tinha nada para assim, que os chamasse atenção, eles observavam a natureza. Que bom, né? Que pelo menos aí nós temos o calendário, temos muitas informações com observações deles. Esses conhecimentos, eles influenciaram o desenvolvimento diferente dos calendários ao longo do tempo, foi modificando. Indicam que há mais de 20 mil anos o ser humano já contava os dias observando o ciclo da Lua. Estima-se que o primeiro calendário tinha sido por volta de 2700 a.C. e ele era dividido em 12 meses e cada mês seguia o ciclo da Lua, que era 29 ou 30 dias. Assim, um ano teria cerca de 354 dias na contagem dele. Cerca de 3 séculos depois, né, séculos antes de Cristo, os egípcios elaboraram o quê? Seu calendário. E aí os egípcios já contaram 360 dias, dividindo em 12 meses de 30 dias. Com o tempo, eles inseriram 5 dias mais. E há 4.000 anos foi criado um calendário romano, baseado no ciclo da Lua. E esse calendário tinha 10 meses, totalizando 304 dias. O movimento da translação e da Terra, ele dura exatamente 365 dias. As horas restantes são somadas ao longo de 4 anos, que totaliza 24 horas, ou seja, um dia terrestre. Esse dia excedente, eles nomearam como ano bissexto,
que é sempre no dia 29 de fevereiro. Então, nesse ano bissexto, nós temos 366 dias, certo? Tá? Então, sempre no ano bissexto, o ano tem 366 dias, porque tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Isso só acontece de 4 em 4 anos. E esse ano foi 2020, 2024 vai ser 2028. E aí de 4 em 4 anos. Instrumento de orientação geográfica. Nós vimos a bússola, um instrumento de orientação que tem uma agulha imantada, e essa agulha ela sofre uma ação ao campo magnético, alinhando-se a ele, para ser utilizada como instrumento de orientação geográfica, né? A bússola ela precisa estar alinhada com o campo magnético da Terra. Você sabe que aí que você viu que a Terra ela tem 2 polos, né? Magnético, os polos geográficos que são próximos uns dos outros, assim alinhar com os polos magnéticos. A bússola indica a direção aproximadamente norte e sul, geográfica. Nós estudamos também do ímã e o campo magnético. Para compreender melhor o funcionamento da bússola, vamos estudar algumas propriedades, né, relacionadas ao magnético, que você viu aí no seu livro. Os ímãs, eles são materiais que têm propriedade de atrair os objetos, feito de alguns tipos de metais, né, somente os metais. Essa propriedade é chamada magnetismo. E há mais de 2000 anos, gregos perceberam determinado tipo de rocha que atraía os pequenos pedaços de ferro. Essas rochas foram chamadas de magnetita, por serem encontradas em grande quantidade na região magnésia, que hoje é conhecida como Turquia. A magnetita é um ímã natural. Os ímãs naturais, eles são aqueles que têm naturalmente as propriedades magnéticas. Mas tem ímãs artificiais que são produzidas pelo próprio ser humano, que é chamado de imatação de materiais, onde eles utilizam como ferro e aço. Os ímãs artificiais, eles perdem suas propriedades magnéticas. Depois de algum tempo, eles não têm mais o ímã neles. Eles começam a não ficar mais grudando, né, nos ferros, nos metais. Nós vimos também força de atração e de repulsão dos ímãs. Quando aproximamos 2 ímãs, ele pode surgir uma força de atração ou de repulsão entre eles, dependendo dos polos que se aproximam. Quando o polo norte e um ímã é aproximado ao polo sul e outro, surge uma força de atração entre eles. Eles se aproximam, porque o polo norte e o polo sul vão se atrair, né? Há uma atração. Quando o polo norte de um ímã é aproximado ao polo norte, então, só um minuto. Então, quando o polo norte de um ímã é aproximado do polo norte do outro, surge uma força de repulsão entre eles. Eles se afastam. Há uma força onde que um empurra o outro, não quer de jeito nenhum ficar próximo. O mesmo ocorre quando o polo sul de um ímã é aproximado ao polo sul do outro. Aí você fez aquele trabalho, né, que você tinha que registrar. Essa aqui é a sugestão do livro, né, porque você teve a sua. O que você observou após realizar o procedimento descrito na etapa F, porque isso aconteceu? Então, ele fala, espero que quando o ciclo e o papel começaram a girar ao longo e pararam em certa direção. Isso aconteceu por causa da ação do campo magnético da Terra sobre o ciclo metal imatado.
Questão 2. Seria possível desenvolver essa atividade sem realização da etapa D? Por quê? Não, pois sem estar imatado, o clipe não se movimentaria em da ação do campo magnético da Terra. Terceiro, o que aconteceu na etapa G? Por que você acha que isso ocorreu? A etapa G, o clipe de metal imatado se movimentou e se alinhou com o ímã permanente. Isso ocorreu porque o campo magnético do ímã permanente interferiu no campo magnético de alguma imatada. Com o resultado, a agulha da bússola se alinhou ao campo magnético do ímã permanente e não ao da Terra. A etapa G, o clipe de metal imatado indica a direção norte e sul do campo magnético terrestre. Após a etapa G, o clipe de metal se alinha com o ímã permanente. Vocês observaram isso, que eu vi muitos alunos que enviaram os trabalhos no vídeo, eu vi que aconteceu isso mesmo, né? Então, você anotou aí direitinho, ok? Muito bem. Nós estudamos também o GPS. Ele começou a ser desenvolvido na década de 1970 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o uso militar. Após essa década de 1980, o uso civil dessa tecnologia foi liberado. A partir de então, diversas atividades beneficiaram o uso do GPS. O sistema do GPS ele pode ser utilizado em qualquer parte da Terra, pois conta com cerca de 30 satélites em órbita em torno do planeta. Desse modo, consegue obter informações de 4 satélites ao mesmo tempo, né? Então, nós ficamos por aqui. Atualize seus livros, tá bom? Não esqueça de fazer os seus trabalhos. Tchau, tchau, criança. Abraço.